Oi, gente, aqui é a Marcela Fábio, escritora, compositora, designer gráfica, e que no momento eu finalmente estou dando um start aqui pro diário de escrita. Eu já escrevi 4 e-books, né? Na verdade 6, só que os que eu mais trabalho, mais divulgo, são esses 4 e-books que vocês vão estar vendo aqui na tela. Um deles é o que está ali no Note. Foi o último, né? E me desculpem, mas faz tempo que eu não gravo vídeos. Quem me acompanha há muitos anos sabe que eu tenho um canal, né? Canal Mamoreira Craft, uma época que eu trabalhava com artesanato, papelaria autoral, né? Fazia livros, cadernos artesanalmente, né? Eu costurava os cadernos e tal. Tive loja, participei de feira de artesanato, enfim. E eu fazia os vídeos. E naquele canal, se vocês forem lá, vou deixar no bloco aí de descrição do vídeo, eu falava sobre várias coisas que envolviam o empreendedorismo feminino, né? Mulheres que trabalham em casa, né, com artesanato ou home office que seja. Eu costumava falar para esse público e aí eu dei uma pausa, uma longa pausa, tentei voltar com alguns outros vídeos, nada a ver, mais pessoais, e resolvi deixar de lado. Paralelo a isso, muitas coisas aconteceram, né? Depois desse canal voltado para o público do feminino, né? Depois que eu dei essa pausa, eu me voltei ao design gráfico e à informática no sentido de tecnologia mesmo, né? Tudo que estava surgindo no mercado, eu comecei a devorar, estudar, e aí eu encontrei a IA, né? A inteligência artificial, e brincando com ela, o gosto pela escrita voltou. Bom, eu fiz um vídeo aqui um tempo atrás e eu deixei ele agora no privado, porque eu falei muita coisa lá e eu não via necessidade de mantê-lo ali, porque meio que fugia até um pouco do propósito desse canal, que é de mostrar, divulgar o meu trabalho, tanto na música quanto na escrita, né? Então eu acabei tirando o vídeo do ar. E nesse vídeo eu conto um pouquinho dessa minha empreitada agora como escritora, né? E como tudo aconteceu, como começou e tal. Então eu vou fazer um resumo bem resumido, tá? Vou tentar ser bem rápida, porque muitas pessoas veem eu divulgando os livros hoje e acham que eu comecei a escrever agora. E na verdade não, tá? A minha vida como escritora, ela começou em 1992, 93, acho que 93. Ai, não vem pegar a idade, não. Mas, enfim, tanto faz. Vou fazer esse ano 54 anos. Então eu estava na faculdade quando eu comecei a escrever. A, a escrita surgiu de um grupo de amigas, né? Eu fazia parte desse grupo, óbvio. E nós tínhamos o hábito de escrever. Eu criei o hábito nelas, né, de escreverem um projeto que hoje a gente chama aí de fanfic, né? Quando a gente tem uma... No caso, as fanfics ficaram mais divulgadas hoje por conta dos idols, né? Da turma do K-pop, que as fãs acabam escrevendo histórias com esses idols. E na minha época não era idol, né? Era boy band americana, aqui no caso New Kids on the Block. Então nós éramos um grupo de meninas, de mulheres, iniciando na faculdade,
e nós tínhamos esse grupo em comum, né? A paixão por esse grupo em comum. E nós começamos a escrever uma grande fanfic. Para quem não sabe, né, Kids on the Block são 5 rapazes, né? Eram 5 rapazes, hoje 5 senhores, né? Que ainda estão na ativa, mas eram 5 rapazes e nós éramos 5 moças, mulheres, jovens, e que a gente, cada uma tinha o seu parzinho ali, né? E cada uma escrevia o seu núcleo, né? Escrevia a sua história. Elas, no final de semana a gente se encontrava, elas me entregavam o que elas tinham escrito e eu acabava entrelaçando, costurando com a minha história, com a história de uma, da outra. Eu acabava fazendo aquela ponte entre as histórias. Nós escrevemos isso, acho que até 93, mais ou menos. Acho que de 91 a 93. É... Era um momento muito gostoso, porque a gente se encontrava nos finais de semana, na casa de uma delas, e a gente, ao som, né? E aos MVs na época, eram clipes, né? Mas a gente ouvindo as músicas deles, assistindo shows deles, enfim, e a história ali rolando, a gente escrevendo, às vezes a gente sentava na mesa e ficava uma lendo parte da outra. Era um encontro muito gostoso, marcou muito a minha vida aquilo. Depois cada uma seguiu sua vida, até porque fazíamos faculdades diferentes, né? Então, cada uma foi seguindo sua vida, foi fazendo estágio, enfim, a gente foi se separando e se distanciando também desse momento tiete, fã, né? E aí, só que a vontade de escrever continuou comigo. E aí eu comecei a escrever. Foi quando eu comecei a escrever outros romances e sozinha ali no meu caderninho. Às vezes eu estava na sala de aula, professores pensando que eu estava ali estudando, mas eu estava só escrevendo meus romances. Aí um dia eu comentei com a minha mãe. Minha mãe na época dava aula e tal. Eu falei, mãe, tinha ido passar as férias lá na cidade onde eles moravam. Eu falei, mãe, eu estou escrevendo um livro. Aí minha mãe olhou e falou, mas como assim escrevendo? Aí eu expliquei para ela tudo. Ela falou, seria interessante a gente publicar, né? Eu falei, ai, mãe, é difícil, porque as editoras querem cópias, tem que mandar e tal. E eu não tinha na época, gente, era máquina de escrever. Tinha computador? Tinha, mas era algo muito assim, né? Eu só tinha no estágio onde eu fazia, mas eu não podia usar para fins pessoais, né? E aí eu tinha que datilografar, e eu não tinha máquina de datilografia, máquina de escrever. E então ficava difícil, né? Era além de ter que datilografar tudo, eu teria que fazer as cópias para poder distribuir para as editoras. Então, além de ser difícil o fato de eu não ter uma máquina, até poderia arrumar uma máquina, mas tinha também o gasto, porque eu teria que fazer várias cópias para mandar para as editoras. Enfim, era muito difícil você publicar um livro, tá? Naquela época. Minha mãe tentou entrar em contato com uma escritora que ela foi assistir uma palestra dentro da área dela, da educação. A, a, essa escritora conversou com ela, falou: ela precisa fazer isso, isso, isso. Mas era muito difícil. E o meu pai, que também professor, que poderia me apoiar, não me apoiou. Ele falou para eu jogar meus livros em cima do guarda-roupa e terminar a faculdade, porque ele estava investindo numa filha que se formaria em direito. Então, foi o que eu literalmente fiz. Me formei em direito? Não. Não me formei. Tranquei, estava no último ano. Mas também não tinha voltado à escrita mais, né? Sei lá. Eu acho que a falta do apoio, do incentivo, me bloqueou. Eu nunca mais escrevi nenhum tipo de livro, nenhum romance. E isso foi até 2024, com o uso da IA, que eu comecei a estudar muito.
E eu vi a possibilidade de voltar a escrever. Foi quando eu descobri as fanfics e tal. E a IA, você, Marcela, você escreve com IA? Ai, eu queria fazer um vídeo mais específico, mas vamos lá, porque eu sei que pode ser isso que está passando aí pela cabeça de vocês. Não, eu não escrevo com a IA. A IA me auxilia a escrever, tá? Quando eu estudando, eu pedi para que ela criasse uma fanfic para mim, para eu ver como que era esse papo de fanfic, eu senti a necessidade de corrigi-la. Eu senti a necessidade de escrever. Eu senti a necessidade de dar vida para aquela escrita que ela tinha feito para mim. Porque ela faltava aquela aquele tempero autoral, sabe? Aquela coisa de você conseguir colocar em palavras aquele sentimento, né? Aquela gana da história, aquela paixão, sabe? De estar contando uma história. Porque a IA, ela é muito ali, né? Seca. E um escritor, a gente consegue colocar emoção. A gente consegue colocar emoção em pausas, em palavras, enfim, quando a gente pega um livro, por isso que a gente viaja, né? Porque o autor, ele consegue colocar nas palavras, nas pontuações, a emoção, a realidade que ele está propondo contar, né? Realidade entre aspas, porque deu para entender, né? A realidade dentro daquela proposta da escrita que ele se colocou, né? Se prontificou a fazer. Então a IA, ela despertou em mim essa paixão que estava em cima do guarda-roupa, né? Esse amor que estava em cima do guarda-roupa. Eu comecei a escrever. Então aí escrevi o primeiro livro, né? Foi Doce Aroma do Destino. Depois escrevi o Além das Notas. Aí eu escrevi O Som da Segunda Chance. E então escrevi, né, Cicatrizes do Destino. Eu sou uma pessoa diagnosticada com ansiedade, transtorno da ansiedade. E por que que eu resolvi, né? O que tem a ver a ansiedade com a escrita e o diário de escrita? Por isso, né, eu estou fazendo o diário da escrita. Porque esses 4 primeiros romances que eu escrevi, esses e-books que eu escrevi, eles foram escritos por uma pessoa no seu auge da ansiedade. Por mais que eu estivesse medicada, mas ele foi no auge da ansiedade. O que quer dizer isso, Marcela? Bom, por que que eu resolvi fazer o diário? Porque o diário desse projeto, que é o Projeto Frequência, ele está exigindo de mim uma disciplina e um acompanhamento por um orientador que eu não tive nos outros 4. Eu decidi fazer esse acompanhamento e resolvi me dedicar um pouco mais à escrita de uma forma mais técnica, tá? Até então era emocional e passional, porque eu vi que eu deixei a ansiedade escrever por mim. Como assim? É, a pessoa ansiosa, ela quer ver o começo, meio e fim, certo? E eu fiz isso, principalmente com esse livro aqui, por isso que ele está aqui, em destaque. Esse livro, esse book, ele tem 62 páginas. Não é um livro, certo? Não é um livro. Se a gente considerar que os livros têm mais de 300 páginas, né? 80 mil palavras. Esse não, esse tem 62 páginas. E isso, quando eu vi, depois que eu publiquei tudo, que eu analisei, eu fiquei muito frustrada. Muito frustrada.
Quando eu comecei a estudar, eu fiquei muito frustrada. Eu estava com vontade de arrancar tudo da Amazon e escrever tudo. Até que eu achei esse orientador. E por isso eu resolvi fazer o diário da escrita, porque eu sei que tem muita gente que está escrevendo fanfics, que está escrevendo e-books, que tem também esse problema, por não ter a técnica. Eu não vou ensinar técnicas, eu não vou dar aula de escrita, não é esse o intuito. O intuito é trocar experiência, tá? Então, eu trouxe aqui, apresentei para vocês a minha história como escritora, quando aconteceu, a pausa de mais de 30 anos e eu voltando a escrever com o auxílio da tecnologia que despertou essa paixão que estava sobre o guarda-roupa, né? E aí eu então resolvi vir compartilhar isso com vocês, porque quando eu voltei a escrever, eu percebi que na época que eu escrevia, para hoje, a ansiedade tomou conta dos meus livros, dos romances que eu escrevo. Porque eu quero ver começo, meio e fim. Eu não me prendi ao desenrolar das tramas, eu não me prendi aos respiros que a gente tem que dar quando a gente está escrevendo. Aquele sentimento que eu falei para vocês, do que o autor, o escritor consegue colocar, passar para as palavras e para o papel. Não que os meus e-books sejam ruins, não é isso. É que eles são rápidos. E quando eu vi esse, depois que eu publiquei, eu não tive nem o cuidado, gente, de ver quantas páginas tinha. Eu só sabia que tinha começo, meio e fim. Ai, que legal, que bonito que foi e tal, pá, ótimo. Quando eu vi na Amazon 62 páginas, eu olhei e falei, gente, isso não é um livro, mas eu vou tirar agora, mas eu já coloquei, já divulguei. Aí eu procurei um profissional, um orientador. Eu não vou divulgar o nome dele, tá? Aqui, fazer propaganda dele e tal, porque ele é um cara super, hiper ocupado, tá? Como não é uma troca de arroba, então não tem por que eu falar dele aqui, certo? Eu procurei, conversei com ele, expliquei a minha situação e ele falou: Olha, Marcela, eu não posso te atender como consultor, um orientador, né, de escrita, porque eu estou super atarefado. Mas eu estou com a minha agenda cheia, tal. Mas eu posso, nos momentos que eu tenho ali, né, um respiro, eu posso estar orientando você de uma forma mais rápida, mais simples, tal. Bom, aí o que que aconteceu? Ele falou: Olha, não vou ler os seus livros, eu quero que você me mande esse projeto que você está trabalhando. Porque eu já tinha comentado com ele que eu tinha um projeto, que o projeto para mim era maravilhoso, que eu, né, tava, toda vez que eu pensava nele, né, começo, meio e fim, quando chegava no fim eu chorava. E ele falou: Manda para mim o que você já escreveu e como você quer que a história se desenrole, né, os pontos principais para chegar até o final. Aí eu mandei. Aí ele falou assim: Olha, tem muito potencial, porque é um estilo de escrita que a gente não vê muito, que é um estilo mais cinematográfico. E ele falou: dá para trabalhar muito com isso. Só que para os primeiros capítulos que eu estou vendo que você escreveu, você está correndo demais, você não está respirando, você não está dando um momento de respiro para o leitor, você não está desenvolvendo os personagens, as tramas de cada personagem, você está só levando a história para chegar naquele fim que te emociona. E aí a gente começou a trocar muitas ideias. Então, a gente não tem um encontro semanal, a gente tem um encontro casual, quando ele tem um tempo livre, né? A gente conversa, ele, Marcela, você tá com tempo? Tá, tô. E aí a gente fala, ele manda aí os últimos capítulos que você
escreveu. Aí ele corrige e tal, enfim, né? E é isso que eu acho bacana em estar também compartilhando com vocês. Então, esse vídeo já tá ficando muito grande. É, é isso, eu tô vindo agora com esse canal, tô vindo agora com esse vídeo para falar para vocês que a partir de hoje, ou do próximo vídeo, eu vou estar trazendo para vocês o projeto Frequência, tá? Que é esse meu novo projeto, esse novo livro que eu estou escrevendo. Eu quero escrever em torno de 60 mil a 80 mil palavras. Então, ele vai ser um livro bem mais robusto do que esse, coitadinho. É um livro que, para quem gosta de música, para quem gosta de jazz, para quem gosta de rock indie, para quem gosta dessa frequência musical, vai gostar de acompanhar esse desenrolar, esse desenvolvimento, esse desenrolar da trama. Não vou trazer spoiler, essas coisas aqui, mas vocês vão ver como é que eu vou estar trabalhando com isso. Talvez eu traga as pesquisas que eu fiz, onde a IA me ajuda, o que esse orientador está passando para mim. E eu acredito que possa ajudar muita gente que está aí começando a escrever, ou que tem vontade de escrever, mas não sabe por onde começar, né? Que pega a IA e acha que a IA vai salvar você dessa, dessa, desse bloqueio criativo, ou que ela vai escrever um best-seller para você. Então a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos, tá? Então eu espero que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo se você tiver alguém aí, tá a fim de escrever um livro e não sabe por onde começar e ficou tão perdido quanto eu quando retornei à escrita, que sofre de ansiedade, né? Que é uma escritora que sofre de ansiedade e quer saber como dominar essa ansiedade na escrita. Então, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, tá? Peço desculpa pelo vídeo estar sendo um pouco mais travadinho, porque ainda tenho que pegar esse ritmo de gravação, voltar a esse ritmo, né? Ficar mais solta no vídeo, mas fica para os próximos. Então, desde aqui, 1000, até mais. Tchau!